Meu nome é Roberto Muniz Barreto de Carvalho, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e tive minha formação quase toda em São Paulo. Eu fui para São Paulo com 17 anos para terminar o que era o ensino médio, né? O que hoje é o ensino médio, era o colegial, e ingressei no curso de Geografia na USP. Eu fiz Geografia, bacharelado e licenciatura. Depois eu ingressei no mercado de trabalho, eu fui professor. Muitos anos eu me dediquei a ser professor. Desde alunos de alfabetização, eu trabalhei muito com alfabetização de adultos, como ensino médio, como professor de geografia. A gente tinha uma atividade muito grande disso. E eu senti falta de lá pelas tantas de voltar à academia, para primeiro entender um pouquinho o que eu estava fazendo enquanto professor, né? E depois para poder ter uma inserção na educação e pensar os rumos da educação, aquilo que eu estava fazendo, de uma maneira mais crítica, mais aprofundada. Eu venho de uma família de professores. Meu pai é formado lá em São Francisco, na USP, e minha mãe de filosofia. E todos os meus irmãos, em algum momento da vida, foram professores. E a gente convivia muito em casa com as ciências humanas, principalmente. Minha mãe filósofa, então a gente estava sempre rodeado de livros, de debates. A minha casa vivia cheia de gente discutindo atualidades, filosofias, sociologia. A geografia, quanto disciplina, ainda não estava presente. Eu sou talvez de uma geração em que a gente acompanhava a chegada do homem na Lua com mais vontade do que a gente acompanhou, por exemplo, a Copa de 70. Para mim, aquilo era o que era de mais fantástico. Havia álbuns de figurinha, a gente colecionava, passava horas na biblioteca. A gente tinha um grupo de 5, 6 amigos que a gente ia para a biblioteca, pegava a enciclopédia, ficava lendo a enciclopédia para imaginar o que a gente podia inventar, o que a gente podia ajudar a ciência a progredir. E olha isso o quê? Com 10, 12 anos, 15 anos. Quando eu fui para São Paulo, a gente tinha que pensar em alguma profissão. E eu fui para um colégio que também estava muito ligado às humanidades, que é o Colégio Equipe, que tinha uma comunidade judaica muito grande, um pessoal com ideias de esquerda muito forte, muito marcado. O Colégio Equipe mudou muita coisa em São Paulo. Mas a gente tinha um certo preconceito, por exemplo, com as ciências sociais. Ciência política na USP era uma coisa de elite, era muito afastada. A filosofia, eu me atraía muito pela filosofia, mas não queria repetir o que tinha feito minha mãe. Então eu descobri a geografia, meu irmão já estava fazendo geografia na época, e ele entrou um ano antes. E eu acho que essa proximidade me levou a fazer geografia. Eu me apaixonei muito por geografia. Mas nesse meio caminho eu descobri também a educação. E foi quando eu comecei a trabalhar com educação de adultos, e que me levou a ficar fora da academia por quase 10 anos. Quando eu voltei para o mestrado em educação. E não fosse a minha atuação dentro do mestrado, eu acho que eu estaria ainda hoje trabalhando com geografia e educação. Mas no mestrado aconteceu o seguinte: eu comecei a participar da vida acadêmica, não só no sentido de pesquisar a educação, mas de tentar entender como é que funcionavam os mecanismos de financiamento da ciência e tecnologia no país. Isso me levou, junto com um grupo de colegas, a recriar uma associação de pós-graduandos na PUC de São Paulo. Ela estava extinta, era uma das primeiras do país. Nós reunimos um grupo e nós refundamos o que a gente chama de APG, a APG da PUC São Paulo. A partir daí eu fui vice-presidente, depois presidente da APG e por fim eu fui participar do Movimento Nacional de Pós-Graduandos. E cheguei a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Então eu comecei a mudar o curso da minha formação. Da área de educação, educação voltada para a geografia, eu comecei a pensar a educação voltada para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E foi aí que eu fui buscar o meu doutorado. Eu terminei o meu mestrado na PUC de São Paulo e vim fazer meu doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, num estudo comparativo entre Brasil e Argentina, sistemas de pós-graduação e ciência e tecnologia. E a partir daí eu passei a me dedicar a esse tema. Bom,
E daí para diante eu não deixei mais esse tema da ciência e tecnologia. Tanto assim que eu fui chamado a fazer uma assessoria à vice-presidência do CNPq, na época a doutora Alice Rangel, e depois eu me concursei e fiquei no CNPq. Né? Hoje eu estou no CNPq, faço parte do quadro de servidores e tenho atuado na memória da ciência e tecnologia. O CNPq tem uma área de memória, se chama Serviço de Documentação e Acervo. A gente trata como centro de memória e lá nós estamos recuperando toda a documentação institucional para compor a memória da ação do CNPq, que de certa forma se confunde com a própria história da ciência e tecnologia no Brasil nos últimos 60 anos. O CNPq é um marco na criação, na institucionalização da ciência no país. A partir de 51, quando o Estado brasileiro cria o Conselho Nacional de Pesquisa, na época se chamava assim, né? Ele passa a ter políticas públicas para essa área. E a gente está lá guardando a documentação, são atas, planos, projetos que foram desenvolvidos pela agência, fotografias, tem muita foto. E na vida do CNPq estavam presentes todos os grandes pesquisadores brasileiros. Todos os grandes pesquisadores ou projetos desenvolvidos pela ciência e tecnologia no Brasil tiveram algum vínculo, algum apoio do CNPq. Todos os registros que nós estamos recuperando, eles são abertos para os pesquisadores e para o público em geral. O que foi gerado de forma pública tem que estar disponível para o público. Trabalhando nessa área, a gente percebe muito que o grande público desconhece. O Ministério já encaminhou 2 pesquisas com apoio da SPVC para ver o que o brasileiro pensa da ciência e tecnologia. E é muito interessante o resultado. Primeiro que o brasileiro valoriza muito a ciência, mas ele não conhece. Parece Oswaldo Cruz, de vez em quando Carlos Chagas, e se você pergunta uma grande instituição, também é outra dificuldade. É a Fiocruz, a Embrapa e o Butantan. E o resto das nossas instituições o grande público não conhece. Então a gente tem feito também um esforço muito grande para mostrar que o brasileiro pode fazer ciência e tecnologia, que o Brasil faz ciência e tecnologia, e faz ciência e tecnologia em alto nível, ciência e tecnologia de muito boa qualidade e que interfere na nossa vida cotidiana, que isso é outra coisa que o brasileiro não sabe, que as coisas que ele está utilizando, que ele tem no cotidiano dele, de certa forma, tem a mão, tem uma contribuição de alguém que fez pesquisa, que recebeu um auxílio do CNPq, da CAPES, do governo brasileiro, e está ali, está interferindo no bem-estar dele, na qualidade de vida dele. Né? Então é isso é o que eu faço.